Bom dia, bom dia. Vamos lá, Carlinha. Bom dia a todos, feliz Páscoa, feriadão e nós aqui. Bom dia, Carlinha. Tá carregando ela. Feliz Páscoa para todo mundo, feriadão. Eu tô com cara de sono ainda, dia que a gente fica na moleza, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre os nossos colaboradores, as medidas provisórias. A Carla vai abrir um pouco a nossa mente aí para como resolver essas questões. Vamos ver, preciso fazer um monte de pergunta que me passaram para ela. Ela saiu para pedir de novo. Então eu não consigo fazer essa live sozinha. Ela que é advogada que precisa responder tudo para mim. Eu não tenho como ajudar sozinha. Vamos ver se ela pede de novo para entrar. Vão se sentando, vão se acomodando, que já já a gente começa. Vamos lá, acho que ela devia estar num lugar que não tinha muita internet. Não sei como é que vocês estão, mas hoje eu estou aqui na preguicinha, ainda botei uma roupa bonita para vocês, mas minha vontade era de estar na cama, tá esse solão lá fora, delícia, mas que dia de preguiça, de ficar na cama. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrou. Oi, Carlinha, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tá tudo bom, Nesse dia bonito. eu tava contando aqui para todo mundo enquanto você não entrava, que por mim eu ainda estava lá na cama, ainda que eu botei uma blusa bonita assim para me Para alegrar dar uma também. animada. Ficar na... Isso. Nessa sexta-feira santa, né, Cris? A gente está podendo aqui falar. Se não fosse por conta da pandemia, a gente estaria sem se falar, né? Então tem que ver o lado bom, né? Esse Ontem tempo eu da vi a tua live com o o, Itamar. é, o isso, e ele falou muito de propósito, e aí hoje de manhã a gente está buscando aí um propósito, né? Mais uma vez eu te agradeço muito pela essa oportunidade de estar nesse mundo digital e estar me desafiando, porque advogado, a gente já falou, né? Tem aquela juridiquês e tal, e com você eu estou me desafiando a não ter o juridiquês e levar informação e a gente conseguir fechar aí com todos os seus colaboradores, com quem se interessa, um maior auxílio. E Olha, essa é a nossa intenção. legal, é uma coisa que eu também ando me desafiando. Não sei se você sabe, mas eu também não estava, né, nas redes sociais, eu não tinha nem seguidor, nada, porque a gente não tinha tempo para isso, né? É uma coisa tão importante Isso, você levar informação, mas não era uma não é que não era uma prioridade, sempre foi, mas eu não tinha tempo para começar. Então agora, neste momento, a gente teve tempo para começar, se desafiar e falar, não, agora tem que fazer, né? As pessoas estão longe, isso, a gente tem que iniciar, não tem jeito. Então, muito isso. obrigada de você se dispor a vir aqui, contar para os meus colaboradores. Quem puder, deixa eu já pedir uma coisa antes, quem puder e achar que o nosso assunto está sendo relevante, aí embaixo do lado direito tem um coraçãozinho, vai dando like no coraçãozinho o tempo todo, porque isso chama mais pessoas para assistir a nossa live, mostra, o Instagram entende que é relevante, então vai ser legal para a gente, vai chamar mais gente. Por favor, façam isso. Então, obrigada. Vamos iniciar. Eu tenho um monte de perguntas que me mandaram ao longo da semana. Por incrível que pareça, eu tive que dividir. Você sabe que eu tive que tirar algumas e deixar outras que eu Tá. entendi mais relevantes. Porque muita gente entrou em contato comigo. Ah, meu olho. Muita É, gente entrou em contato comigo fazendo perguntas. Foi bem legal a nossa última live, né? Que deixou muitas perguntas, muitas pessoas interessadas. Então, quem achar que esse conteúdo também é relevante, depois fica lá gravadinho nos stories e depois vai para o YouTube. Na nossa última live eu fiz uma besteira e eu não consegui botar no... Ai, que raiva, que coisa de iniciante. Mas agora eu é. aprendi. Dessa vez vai Ah, para o que YouTube. bom. Você está melhor do que eu, que não faço a live, e se eu fizesse eu também não ia saber.
Mas aí eu já deixo também registrado que eu queria deixar uma caixinha de pergunta, mas se não conseguir, o pessoal me chama, deixa mensagem no direct que eu vou respondendo. Acho que fica mais fácil também, porque depois da live vai ter muita dúvida. Tá ruim o som, Cris, ou tá bom? Tá ótimo o som. Tá. E, assim, cada vez que eu leio, cada vez que eu vejo as lives, cada vez que eu estou acompanhando as decisões, acho que fica mais claro para mim e para quem vai ver a gente, vai também entender melhor. Então, para o pessoal ficar à vontade, me mandar as perguntas, e você pode jogar aí de acordo com o que a gente for falando, que eu estou aí preparada. Vamos lá. Uma caixa de perguntas, mas eu não sei. Outro dia eu estava fazendo uma live com o Sandro, e no meio da live ele abriu a caixa de... Ah, você tá meio que sumindo. Mas no meio da live ele abriu uma caixa de perguntas e ficou assim no meio da gente. Eu não perguntei para ele como é que fazia isso. Mas eu vou tentar. Tá. Por favor, gente. Bom, se vocês forem escrevendo, eu vou lendo as perguntas, tá bom? De qualquer jeito, como bota as perguntas aí, que é legal. Vamos lá, Carlinha. Tá. Então, eu vou começar com as perguntas, tá bom? Tá bom. Carlinha, já que a quarentena foi prorrogada, né? Como nós, empresários, devemos agir em relação aos colaboradores para a gente não ter nenhum risco? Assim, é uma pergunta generalizada, mas para a gente... Tá, eu acho ótimo, porque de repente a gente até pode, dentro dessa pergunta, debater e ampliar. Bom, a gente fez uma primeira live que foi daquela MP, a 927, lembra? Que tinha aquelas 7 medidas, teletrabalho, isso, teletrabalho, antecipação das férias coletivas, antecipação de férias individuais para quem tem férias individuais, antecipação de feriados não religiosos, banco de horas, se tivesse, já compensar, e banco de horas negativo, se não tivesse, poderia depois cobrar mais na frente. Certo. Com essa medida provisória que ele editou, porque assim, o que acontece? Para todo mundo entender, a coisa está muito incerta, uma hora parece que o isolamento dá resultado, aí tem que restringir mais, o governo está tentando colaborar e tem umas medidas inteligentes para que o pessoal não perca emprego. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, essas medidas provisórias, todo mundo tem que entender quem é empreendedor, quem é empresário, microempresário, que tem empregado, e entender que isso são recursos para evitar a dispensa do pessoal. Então, tem um monte de medidas ali, que são essas que eu relacionei: teletrabalho, férias individuais, férias coletivas, banco de horas, antecipação de férias, e aí veio a redução de jornada de trabalho com a redução de salário e a suspensão temporária do contrato. Então, o empresário tem que ter na cabeça que ele pode usar tudo isso, nesse momento de calamidade, para evitar o último recurso, assim, que é a dispensa. Por quê? Porque o objetivo disso tudo é manter emprego e principalmente a renda. Porque senão as pessoas vão ficar sem dinheiro, vai ser um caos social. E aí, assim, a gente falou na outra live, tá empresário e empregado no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo barco, com a mesma dificuldade. Ontem o Itamar deu um exemplo, né, de empreendedor, de empregado. Ele falou várias vezes que ele se preocupa com o colaborador, que ele é líder e tal. Ele é um exemplo raro. Se tivéssemos mais Itamar, a gente não estaria nessa situação. Então, assim, a gente quer, com essa live, que as pessoas cheguem no Itamar.
Existem empreendedores que querem ser como Itamar, né? E que não conseguem. É o que ele falou. Ele pensou até em ir lá alienar um apartamento dele para pagar os funcionários dele e tudo mais. Isso. Empreendedores, profissionais liberais que não têm como tomar essas mesmas... Exatamente. Ser líderes, manter os funcionários, mas nem tem essas armas, né, na mão. Tem que entender que tem tipos de empresa. É lindo tudo isso, mas nem sempre realmente tem. As pessoas, eu tenho muitos clientes desesperados, arrancando os cabelos, não só pelos seus negócios, mas como para manter o time, porque a gente entende que um bom time não é assim, estala os dedos e tem um bom time. Sim, exatamente. Um bom time, é uma galera raiz, uma galera que está do seu lado, uma galera pra... Então, eles estão extremamente preocupados com essa galera, mas não tem os mesmos recursos, muitas vezes. Então, por isso a gente está aqui, né, Cris? Porque a gente vai dar essa ideia, abrir a cabeça e facilitar, porque realmente não é fácil. O cara tem que ter dinheiro, tem que ter equilíbrio emocional e ainda tem que entender a medida provisória. Então, a gente está aqui para isso, né? Então, a medida provisória veio com veio a primeira, que foi essa relação de medidas, e depois a redução e a suspensão. Aí, vamos seguir aí, vamos lá. Então, vamos lá. Já que foram suspensos, né, os contratos de trabalho e foram reduzidas a jornada dos trabalhadores foi reduzida, como é que fica, uma pergunta bem recorrente, me perguntaram isso várias vezes e eu também tenho dúvida, como é que fica o FGTS? Isso, exatamente. Ótima pergunta, Cris. Você daqui a pouco está fazendo live comigo, hein, na área jurídica. Olha só. Eu tenho lufa, só tenho dúvida. Vamos lá. Vou tentar ser didática, você me chama atenção se eu não for, hein? Redução da jornada de trabalho e salário não para de ocorrer do trabalho, perfeito? Você vai pegar um teu colaborador que trabalhava 8 horas e vai reduzir a jornada dele. A MP 936 permite que você reduza de 25%, 50% e 70%, correto? Vamos dar um exemplo. Se reduziu 25%, o cara trabalha 8%, vai reduzir para 6%. Deixou de ter trabalho? Não. Não. Como fica o recolhimento de FGTS nessa situação? Continua. Normal, porque tem trabalho. Mas qual vai ser a base de cálculo da redução? Então, em vez dele pagar aquele valor, ter como base o salário de 8 horas, ele vai ter como base o salário de 6 horas. Então, a base dele para o FGTS vai ser 6 horas da redução. Beleza? Deu para entender? Ai, que linda! Tá até com lacinho. Deu para entender da redução, Cris? Entendi. Agora, então, vai ser medido o FGTS referente às horas trabalhadas, certo? Isso. Ótimo. Todo mundo. Mas para o colaborador, isso vai mexer alguma coisa? O FGTS deve ter baixado? Não. Na verdade, sim. Nós temos que considerar que para o colaborador, ou ele perde o emprego, ou ele acorda nesse sentido. Se perdeu receita à empresa, ele já sabe que vai piorar um pouquinho para ele, mas é por um período. Essa redução dura 90 dias. Então, ele vai ter uma redução dentro de 90 dias até que a gente possa, mais à frente, retomar tudo. Então, ele vai ter uma perda, mas não vai ser tão muito maior se ele fosse pensado, porque depois ele tem que retomar do mercado, não se sabe como vai estar. Então, é aquilo que a gente falou já, todo mundo vai perder um pouco, né? Agora, sim... Você sabe historinha, ontem eu conversei com uma equipe que eu cuidei por 4 anos. Eu só saí porque eu era o braço dos investidores dentro desse negócio e esse negócio foi vendido por um novo investidor. E eu estava conversando, eu fiquei muito preocupada porque a área de turismo, a área de turismo está muito afetada, né?
E eu estava Ah, conversando ontem com elas, mandei uma mensagem preocupada, como é que tá aí, como é que tá tudo. E olha que lindo que uma delas me falou, Cris, a gente pensou em fechar, a gente pensou em fechar pelo tempo, mas daí nós, colaboradores, propusemos ao dono baixar os nossos salários, todas as sim, gerências baixaram 25% do salário, a gerência geral baixou 50% do salário, nós mantivemos metade do corpo, o corpo reduzido, ele aceitou e nós estamos com uma meta, tá bem reduzida, mas uma meta que faça com que a gente pague o aluguel, com que a gente pague os sim, colaboradores, partiu dos colaboradores, deles sim, para que tudo desse certo, porque é um negócio muito grande, né? E partiu deles a solução. Lindo, todo mundo entendeu que tinha que baixar os salários, que tinha que sim. tudo para eles conseguirem manter os salários e manter o negócio vivo para depois. É o que eu sempre falo, né? Gente, a gente tem que manter o negócio vivo, porque afinal de contas o nosso leite, Isso, né? Então, o legal é os isso. colaboradores entenderem isso nesse momento. Isso, olha só, partiu do próprio grupo. Quer dizer, Exato. foi né? Só que assim, o empregador, ele sabe o que ele está sentindo. Se não tivesse essa medida provisória, ele não poderia fazer isso. Por isso que vieram essas medidas provisórias. Então, o governo, dentro do que ele está podendo fazer, ele está fazendo para evitar fechamento de empresas, para depois a gente continuar com esse movimento da economia. Então, isso que é importante, e é legal eu colocar aqui, porque eu estou acompanhando muitas lives, juízes do trabalho, pessoas super assim, intelectuais e tal, e que sempre foram pro-obreiro, eles estão se posicionando assim, incisivamente, a favor do empregador. Inclusive, se, vamos supor, toda essa proposta de redução e suspensão, antigamente dependia da intervenção, da interveniência do sindicato da categoria. Com a SMP, há aí uma discussão, enfim, jurídica, mas o governo permitiu que fosse direto entre empregado e empregador. A maioria dos juízes estão considerando que isso vai ser válido, porque é um momento das pessoas se entenderem diretamente para fazer viver aquela empresa, aquele negócio, aqueles salários, porque o que importa é a manutenção da renda e que essas pessoas permaneçam, tenham o mínimo de dignidade para a gente poder passar por essa dificuldade. Então, isso que você colocou aí é exatamente isso. Os atores sociais entendendo cada um no seu problema e assim, vamos manter isso aqui, vamos lutar, depois que passar, a gente vai administrar tudo. Então, essas medidas provisórias são nesse sentido. Agora, voltando à questão da suspensão, a questão do FGTS, que é legal, para deixar claro aí para o pessoal, é que a suspensão do contrato não tem trabalho. O cara vai ficar na casa dele sem trabalhar. Então, se não tem trabalho, não vai ter recolhimento de FGTS. O cara que está em casa não tem FGTS para pagar. E se tiver a suspensão, não. A redução vai ter com a base reduzida, tá? Entendi. Então, é isso aí. Boa, tá bom. Minha terceira pergunta, então. Me fala um pouquinho do benefício emergencial de trabalho. No caso das pessoas que recebem comissão, como é que eu faço para calcular esse benefício emergencial? Isso, exatamente. Eu acho que o pessoal aí do ramo que tu assessora, tem muita gente que é comissionista, né? O comissionista em si, ele não vai ter a mudança no cálculo dele. Então, o cálculo era no sentido de que você fazia a média dos meses recebidos de comissão e fazia o pagamento, correto? Uhum. É essa média que vai ser colocada aí, tanto na redução e vai levar para a suspensão, tá? O que acontece? Você falou do benefício emergencial. O benefício emergencial, ele, na verdade, é uma medida
junto com a suspensão e a redução, que o governo vai ajudar o empregador nesta redução ou prejuízo que o trabalhador vai ter. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu suspendi um contrato de um colaborador que ganha R$ 3.000 na minha empresa. O cara vai ficar na casa dele recebendo esse valor. Vamos supor que ele tenha comissão nisso tudo aí, tá? Ele ganha 2.200. Ah, tá. Então, vamos dar o exemplo que ele tenha 2.200 de salário base e ele tem aí na soma 3.000. Isso vai ser considerado para que ele tenha o cálculo do benefício emergencial. Como é que vai ser pago isso? Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Na suspensão, se eu suspender esse cara e eu for uma microempresa, então microempresa fatura até 4.800.000, da EPP, esse cara vai para casa e o governo vai pagar o benefício emergencial para ele em casa. Eu não vou gastar nada. O governo vai pagar o que ele teria direito ao seguro-desemprego, naquela faixa, que hoje seria o equivalente a 1.813. Então, ele vai ficar em casa, ganhando 1.813, e eu não vou ter nenhum custo com ele. Deu para entender? Entendi, Na suspensão. Ah, tá. Na suspensão. Eu continuo com dúvida. Você quer acabar para daí? Tá, não, tá. Eu estou tentando fazer uma linguagem meio prática para quem não é da área do direito e a gente vai elaborando aí, tá? Vamos lá, fala a tua dúvida. Não, então, porque vamos lá. Na minha cabeça, né, o cara que ganha comissão. Então, ele tem um salário base, como você falou, 1.000 e pouco, R$ 2.000 de salário base. E ele ganha a comissão pelo que ele vende a mais. Então, para ele receber, que agora não está acontecendo, mas para ele receber esse benefício emergencial, eu vou olhar para trás, nos últimos meses, quanto ele ganhou junto do... Isso. Quanto tempo para trás eu vou olhar? Não, então, normalmente são os 12 meses. Normalmente são os 12 meses. Se for menos, você vai olhar, você vai fazer a proporção, né? Se o cara tá lá contigo 12 meses, os últimos 12 meses. Se ele tá lá dentro dos 6 meses, os últimos 6 meses, tá? Então, vai fazer o proporcional. Os últimos 12 meses deu aí R$ 4.000 aí que ele ganhava. Isso. Então, aí vamos lá. A Cris começa a elaborar aqui. Vamos lá. O cara que ganha R$ 4.000, ele sai daquela situação do acordo individual. Porque eu vou explicar aqui. A MP... Isso, vou falar. Isso. Vou tentar fazer uma elaboração meio clara aí para ficar na cabeça de todo mundo. O cara que ganha até 3.135, ele está autorizado a fazer um acordo individual com a empresa, com o empregador, direto. Ó, vamos suspender, vamos reduzir, vamos resolver nós dois? Tá. O cara que ganha 3.136 até 12.202, ele não vai poder fazer isso. Ele vai ter que fazer isso com o sindicato da categoria. A MP não autorizou que ele faça um acordo individual, então não mudou para esse cara. Por quê? Porque ele vai ter um maior prejuízo na redução. Quem ganha mais tem uma redução maior. Aproveitando aqui, essa MP foi muito inteligente no sentido de dividir as responsabilidades, empregador, governo, com benefício emergencial, para que esse trabalhador que ganhe menos que 3.135 tenha uma perda entre 5% a 15%. Você entendeu? Então, assim, a perda que esse trabalhador vai ter não vai ser tão impactante com a rescisão. Então, a MP quis preservar esses trabalhadores que ganham menos. Os que ganham mais, aí realmente o sindicato tem que intervir.
ou ele aceita, chama uma negociação, chama uma mediação e vai lá e endossa com o sindicato. Então, esse cara de 4 mil, 5 mil, vai ter que chamar o sindicato para fazer um acordo coletivo, tá? Então, não entra aqui um acordo individual, tá? Eu sei que é meio confuso, por isso que eu estou falando, Cris, o pessoal aí faz a pergunta, faz o caso concreto e a gente enquadra aqui. Quero deixar claro, assim, que eu estou com os modelos todinhos, de acordo individual, de redução, acordo individual de suspensão. Qual é o Insta da Carla? Aí, se ela lá de pergunta, não perguntem para mim, que eu não sei responder, já perguntam direto para ela. Eu só sei fazer as perguntas. Isso! É como entender direito fácil. Então, vamos lá, Carla. Então, vou para a próxima pergunta. Eu entendi isso daí. E os que recebem o adicional de insalubridade e noturno, como é que a gente faz com essas pessoas? Então, olha só, eu acho que bastante gente aí que assiste a gente trabalha com produto de beleza e tal. O adicional de insalubridade é quando você tem aí o cloro ou aqueles produtos químicos que afetam, tá? É só para ser didática. Eu não enxergo isso, mas uma pessoa me mandou essa pergunta, por isso que eu coloquei aqui dessa forma, porque eu nem faria. É uma coisa que eu pensaria, mas conta aí. Tá, mas é legal porque assim, o pessoal divulga a informação. O adicional noturno é quando a pessoa trabalha além das 10 horas, tá? Tem um percentual de 20%. O de insalubridade, ele é quando a pessoa tem contato com agente químico e que tem o grau leve, médio e mais grave. E aí tem um percentual lá. O que acontece? Esses adicionais, de periculosidade, aí sai um pouco fora. É frentista e tal, atividade que tem material explosivo e tal. Enfim, só para ser mais didático. Tem uma bruta empresa. Deve ter sido ele, eu não me lembro mais quem mandou as perguntas, mas vamos lá. Tá, então, olha só, é importante o pessoal entender isso, por quê? Porque esse adicional, ele é pago quando tem trabalho. Se não tiver trabalho, esse adicional não vai ser computado e nem vai ser pago. Então, vamos supor, se eu suspendo o contrato de trabalho desse cara, o cálculo dele vai ser com base na média, na remuneração. Mas, quer dizer, isso tudo vai ser retirado da remuneração dele. Por quê? Porque os juízes entendem que isso é um salário condição. Então, o que é salário condição? Eu preciso estar trabalhando, eu preciso estar lá para receber esse adicional. Vou dar um exemplo. Vamos supor, vou pegar salão de beleza, tá? Então, a menina lá, um salão grande, ela fica lá com os produtos químicos, beleza? Ele não está com o salão aberto. O que ele pode fazer? Ele pega essa menina, vamos supor, põe ela, pode mudar a função dela, tá? Põe ela para atender telefone. Tá fechado, tal. Vamos supor um salão grande, que faz lá as tinturas e tal. Ela não vai fazer isso, ela vai para a recepção. Mudar a função, né? Pode. Pode, tudo pode. Por quê? Porque o que tem que pôr na cabeça de quem está vendo a gente aqui é que tem que manter o emprego e a renda. O cara tá lá e ele tá desesperado. Vamos por essa menina que tem o salão aí e ela faz as tinturas e tal. A menina do estoque tá com estoque, eu posso falar assim, olha, o estoque não tem para cuidar, mas a gente tá precisando fazer entrega. Isso, exatamente. Sério, empresa, né? Não sou paga para isso, não está escrito no meu que eu faço isso, ok, tá bom. Então botei lá a menina para fazer outra coisa. Aí vamos lá, a menina lá tintura, tal, a oxigenada, tal, ela vai lá para a recepção, ou o telefonista. Ela tá com agente químico? Não. Então, você não vai pagar a insalubridade para ela nesse período, porque ela não está exercendo aquela função. Vamos também dizer assim, a cozinheira, que está, de repente... Isso, então, por quê?
Por que está fazendo isso? Porque não está reduzindo, está preservando o emprego dela e está adequando isso tudo de acordo com a medida provisória que está flexibilizando, tá? Isso é nesse momento de calamidade pública. Em outro momento, isso jamais poderia ser realizado, tá? Mas o que eu quero deixar... Estão dizendo aqui que está cortando, Cris. Eu acho que está cortando. Para mim não está cortando, eu não sei. Está cortando de quem, gente? O da Carla ou o meu? Bom, deve ser o da Carla, porque o que interessa é as respostas. Eu acho que agora eu melhorei, fiquei mais próximo da câmera. Vamos ver. Vê se deu uma melhorada, dá um joinha aí. Bom, então é isso. Tudo que é adicional, que é pelo trabalho, que depende da realização de trabalho, pode ser retirado nesse momento, tá? Veja bem, eu tô falando genérico. Tá falando que é o meu. Não sei por quê. Deixa eu ver aqui se melhora. Então, assim, mais uma vez, caso concreto, manda para mim que eu dou uma atendida no caso concreto, tá? Mas deu para entender mais ou menos? Deixa eu ver se eu ponho o fone. E aí dá menos, espera aí. Tá bom. Vou sair um pouquinho. Tá jóia. Vamos lá, Cris. Pode ir? Vou segurar aqui. Pode. A pergunta é bem legal, né? Para aquelas pessoas que tiveram o contrato suspenso, né? Como é que fica o 13º? Então, o 13º, legal essa pergunta, porque assim, ó, todo mundo tem que pensar assim, suspensão não tem trabalho, redução tem trabalho reduzido, beleza? Sim. Isso fica na cabeça. A suspensão, se não tem trabalho, não tem contagem de tempo. Então, quando eu for pagar o 13º, eu não vou computar esse tempo que o cara ficou em casa. É tipo um vácuo na vida. Acabou. Exatamente. Até o Covid, passou um tempo inexistente, pós-Covid, o ano não tivesse 12 meses, e sim 9, 10, 11. Exatamente. Ó, Ficar em casa. Entendi. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos pegar um cara que tem 2 meses. Você suspendeu ele. A suspensão tem um prazo máximo de 60 dias, tá? 60 dias são 2 meses. Esses 2 meses não vão ser computados para nada, porque não tem trabalho, beleza? Então, assim, como é que o cara vai ganhar o 13º? 10, 12 avos. Esses 2 meses vão estar, entendeu? Boa. Gente, agora é como se tivesse apagado. É incrível, muito bom para a gente manter realmente esses salários, para manter as empresas, tudo isso. Mas é muito interessante como eles fizeram medidas tão legais, realmente. Se como se senão o colaborador não estava lá, a sua empresa não estava faturando, você realmente vai poder tirar isso. Ajuda demais. É legal porque assim, a gente tem que falar. E assim, eu estou estudando pra caramba e quero divulgar essa informação contigo e a gente pegar as perguntas e responder, porque o governo está tendo um esforço bastante grande e foi bastante inteligente nessa medida quando previu o benefício emergencial, quer dizer, divide bem a responsabilidade, foi uma sacada, entendeu? Então, nesse momento, o governo está, nas relações trabalhistas, fazendo o melhor. Na área tributária, que depois a gente pode fazer uma live, eu acho que eles estão um pouco demorando, os especialistas falam isso, mas na trabalhista está permitindo bastante coisa, só que assim, a gente já falou na primeira live, eu gosto de ressaltar. Procura a gente, manda pergunta para mim, fala para a Cris, a gente disponibiliza os modelos. Por quê? Porque tudo tem que ser formalizado. No direito, na área jurídica, a gente precisa formalizar. Então, assim, putz, não sei o que fazer, tá, não sei o que, liga para a Cris, deixa aqui o recado para mim, a gente enquadra na situação melhor, tá? Por quê? Porque é importante aqui, eu já vou fazer uma observação, tanto na redução como na suspensão, a gente precisa avisar o empregado 2 dias antes, essa é a regra para tudo, tá?
2 dias antes, avisar o empregado que vai fazer esse tipo de medida. E depois a gente vai precisar comunicar o sindicato por uma questão de prudência e o Ministério da Economia dentro de 10 dias para aqueles casos que o pessoal vai entrar com benefício emergencial. Quem faz isso? Contabilidade. Sim. Então, a contabilidade precisa estar super... Não dá para fazer essa brincadeira. É Não. legal a gente ter informação, porque às vezes o contador não tem essas informações. Não, a informação que não. aqui não tem, para você cobrar do contador, mas você precisa da ajuda do contador, não tem como. E muitas, Né? ó, eu vou falar uma coisa, assim, que eu tô assessorando bastante empresa, eu nunca trabalhei tanto, é assim, o contador, às vezes, gente, não tá podendo parar para dar uma estudada. Então, os próprios contadores que não têm assessoria jurídica não estão também na rapidez das coisas, entende? Porque é uma medida provisória atrás da outra, deu uma parada essa semana, mas por isso que essa live, essa contato, pra gente... É isso mesmo. Então, Carlinha, eu vou voltar para as nossas perguntas, tá bom? Vamos lá. Respondido. Mesmo com o contrato de trabalho suspenso, eu devo pagar o vale-refeição para os meus colaboradores? A gente já falou sobre isso em outras lives, mas a pergunta voltou. Então, eu deixei aqui porque deve ter gente com essa dúvida. Foram 2 pessoas que me mandaram essa pergunta. Eu mantive, então, vou voltar. Então, mesmo com o contrato suspenso, eu pago o vale-refeição para os meus colaboradores? Mais uma vez, bem didática, quando tem suspensão, não tem trabalho. Então, tudo que é pago pelo trabalho, não vai ter obrigatoriedade. Então, vamos supor, eu tenho lá meu colaborador que ganha vale-refeição para almoçar lá no dia. Ele está lá para trabalhar? Não. Então, você não vai ter obrigatoriedade de pagar. Ele se locomove para ir lá para o trabalho? Não. Então, também você não vai pagar. O que você vai manter? Os benefícios que estão previstos na norma coletiva ou que individualmente a empresa deu. Vamos supor, o cara deu plano de saúde, deu um auxílio creche, deu um auxílio funeral. Esses daí não vão poder ser retirados, porque foi por mera liberalidade. Vale alimentação também. Vale alimentação. Isso. O vale alimentação é diferente da refeição. O vale alimentação, normalmente é a cesta básica, ou você dá um percentual, aí tem que ver a norma coletiva da categoria. Aí não pode retirar. Para deixar mais claro, na norma coletiva está lá previstos os benefícios, tá? Esses benefícios não podem ser retirados. Então, antes de retirar, fala com a gente, que a gente fala o que pode e o que não pode, tá? Isso aí não vai precisar da ciência para empregado, nada disso. É só enquadrar a modalidade que quer e a gente orienta nesse sentido, tá bom, Cris? Fechou, Carlinha. Obrigada pela resposta. Vamos lá. Aqueles colaboradores que estão com a suspensão do contrato de trabalho, né? Como é que fica, a gente falou aqui do 13º, como é que fica em relação às férias? É a mesma coisa que o 13º? É como se esses meses que ele trabalhou, tô ficando expert, como se esses meses que ele não trabalhou não contem, então ele não recebe as férias referente àquele... Peraí, agora eu falando com você, me surgiu uma... Tem uma pegadinha, pode... né? Isso, pode mandar ver. Me testa aí, me testa. Porque vamos lá, quando ele vai tirar férias, né? Então vamos lá, vamos supor que esse cara iniciou o trabalho dele no ano passado e ele deveria tirar férias agora em agosto, tá? Em agosto, vamos colocar lá pra frente. E ele vai ficar 2 meses agora em suspensão de trabalho, né? Agora. Então quer dizer que as férias dele, em vez de vencer em agosto, elas vão vencer em novembro, é isso? Setembro, em outubro? Na verdade, você tem que parar a contagem nesses 2 meses, porque não tem trabalho. Então, esses 2 meses, tipo assim, é como você falou, o cara saiu, 2 meses ele voltou. Aí recomeça a contagem. Então, na verdade, ele ficou lá 7 meses, 2 meses suspenso, aí ele volta nos 7 meses, aí ele começa a nova contagem para as férias. Então, ele só vai completar o período aquisitivo dele 2 meses para frente. Captei. Exatamente. A suspensão, Cris, não tem contagem para nada.
Nada. Então, você vai tirar esses 2 meses da contagem do cara, tá? Morreu, existiu. É como se não tivesse sido uma lacuna no tempo. Exatamente. E uma coisa que é legal falar, assim, pegar um funcionário que está quase para se aposentar, como não tem essa contagem, de repente ele vai ter esse prejuízo. Ou vamos supor, uma pessoa que está grávida, vai ter esse prejuízo. Então, a medida provisória pensou exatamente nisso. O cara que ficar suspenso... Fala aí, Dona Mulher, agora me interessei. Isso, então vamos lá. Tu pega aí, a grávida é bem complicado, porque você tem que ver o momento dela da gestação, para você não prejudicá-la quando ela tiver que pedir o salário maternidade no INSS. Se ela tivesse aí de 6 meses quando começou o Covid. Tá. Né? Aí você tem 2 meses sem trabalhar, daí ela praticamente não volta a trabalhar, que ela tem a criança, vamos supor. Isso. Daí normal, tá? Eu acho que nesse caso não tem tanta dificuldade, né? O problema maior é aquela, do meu ponto de vista, você me corrige, eu fico pensando, aquela pessoa que já teve a criança, que está em casa, né? E que ela tem 6 meses para ficar em casa. Ela vai ter 8 meses para ficar em casa ou vai ter 6 meses para ficar em casa? Como é que fica isso? Então, vamos lá. Você falou da pessoa com 6 meses. Então, a gente tem que observar o empreendedor, tem que observar quando contratou essa pessoa. Por quê? Porque para ela ganhar o salário maternidade, ela precisa, se ela é empregada, de 12 meses. Então, vamos supor que tu tenha contratado ela no 8º mês. Ela não vai ter a carência para ganhar o salário maternidade, entendeu? Certo. Então, precisa observar isso, senão você vai prejudicar a pessoa. Então, não pode suspender essa pessoa. Deu para entender? Por quê? Rebobina que tem de lufas. Rebobina que Então, vamos lá. Tá. Não sei vocês falam aí, mas para mim não fica claro isso, essa questão da contratação. Me explica melhor. Tá, vamos lá, Cris. É assim. Se essa pessoa que ficou grávida em 6 meses está contigo 12 meses como empregada, beleza. Okay. Porque ela vai ganhar salário maternidade. Mas vamos supor que essa pessoa que está de 6 meses não está com você 12 meses. Tá. Aí ela não vai conseguir. Entrou comigo, ela entrou e ela logo ficou grávida, de cara. Então ela está 6 meses comigo, vamos supor. Entendi. Isso, então, essa situação tu não vai poder suspender. Por quê? Porque essa pessoa, na verdade, se suspender não vai ter contagem e ela vai ser prejudicada lá no INSS quando for ganhar o salário maternidade. Porque ela vai precisar estar trabalhando para poder pegar o salário maternidade. E o salário maternidade é um benefício que ela ganha que o empregador compensa. Então, a gestante, na verdade, é uma empregada que precisa ter muito cuidado na opção da medida, entende? Aí, assim, vamos dar uma dica. Gestante, de quem está em grupo de risco, mais de 60, esse pessoal precisa ter uma visão mais cuidadosa, tá? Primeiro toma as medidas em relação àquele colaborador que é mais jovem, mais saudável e tal, entendeu? Essa é a estratégia, isso é o gerenciamento do risco. Gestante, existe toda essa situação, por quê? Porque se você suspender o contrato dessa pessoa, ela vai ficar sem contagem. Isso pode afetá-la lá no benefício dela, entendeu? Então, assim, quem já está em licença maternidade, beleza? Você pode até pedir para voltar. Sabia? Tá, então, eu entendi essa parte. E quem está em licença maternidade, que ia ter 6 meses de licença maternidade, ele tem que ficar 8 também, ou ele volta em 6? Como é que vale para essa pessoa? Não, vai voltar em 6 naquelas empresas também que são da responsabilidade social, não tem a estabilidade. A não ser que você promova a suspensão, que é possível, tá? Mas também é aquilo que eu estou falando. Vamos analisar cada caso. Então, assim, putz, eu tenho um empregado tal. O que eu faço?
Aí a gente vai montar para cada caso concreto qual é a melhor medida a ser aplicada, tá? Então, assim, existem essas possibilidades, precisa ser analisado cada caso, por isso que tem um pouco de dificuldade, mas aqui, mais uma vez, a gente está à disposição, né, Cris? E a gente orienta, manda a mensagem pelo direct, e eu automaticamente respondo e a gente encara aí a questão, tá? Já manda as perguntas que a Carlinha vai respondendo. Vamos ver. Me perdi. Tá. E para aqueles colaboradores que estavam com férias marcadas para o período que ocorreu toda essa situação, né? Como é que o empregador pode tirar ou interromper esse direito? A gente pode interromper esse direito? Também pode afastar o direito da antecipação das férias? Como é que fica em relação a férias? Então, na verdade, assim, vamos supor, o cara tinha já programado as férias, ou tem aquela programação no RH, né? De férias marcadas, vocês têm a organização. Aí, nesse meio tempo, ocorreu a pandemia, a calamidade, prorrogação e tal. Esse cara vai manter esse direito? Não. Você pode postergar, você entendeu? Você chama o cara e diz, olha, eu não vou te dar as férias agora, ou eu vou suspender o teu contrato, ou eu vou manter, mas eu vou antecipar agora, tá? A questão é que o cara se programou lá para agosto, vamos dizer. Vamos supor que tem um RH super organizado, você tem lá já a tua relação e já avisou o cara. Porque, na verdade, o direito às férias, o cara tem direito, antes da pandemia, de ter o aviso em 30 dias antecipado. Então, a gente está falando desse cara que, de repente, tinha férias marcadas para abril. Normal, que é muito, muito fácil de acontecer. Muita gente tem. Já as férias programadas. Então, tipo assim, o Dória decretou a quarentena dia 22 de março. E o cara estava com férias marcadas para dia 22 de abril. Então, assim, o cara vai manter esse direito? Não. Você vai rever tudo. Você entendeu? Você vai dizer, ó, eu vou te antecipar as férias, que aí é uma das medidas da primeira medida provisória. Sim, você entendeu? Sim. Na verdade... A gente não está usando disso, ó. Falei com vários clientes. Muitos não estão usando com isso, porque, que férias são essas, né? A pessoa está em casa, ela não pode fazer nada. Isso, a gente falou isso. Eles tentam não fazer isso em pró, né, do colaborador, para ajudar. Exatamente. Porque de verdade. Né? Não, e assim... Tipo, que nem assim, um empreendedor social. Ele não vai querer dar férias agora. Então, assim, mas não tinha a medida provisória da suspensão. Sim. Na verdade, eles editaram primeiro a da antecipação. O que pode fazer, que a gente falou na outra live? Chama o cara 2 dias antes, interrompe as férias e suspende ou reduz, né? Está se falando agora em retomada de algumas atividades. Então, na retomada... Vamos usar essas medidas, né? Aí sim, aí a gente vai ter que adequar da melhor forma, da forma mais inteligente, tá? Mas você sabe, Carla, falando em retomada, eu sei que não tem a ver aqui, mas o meu pai, ele trabalha com o serviço de material de construção, né? E ele podia ter voltado ao trabalho. Sim. Mas, filha, como é que eu vou... O negócio dele é totalmente offline, né? É um negócio mais antigo e tudo mais... Eu vou abrir a loja para quem? Não tem ninguém na rua, né? Não tem movimento, não. Não tem movimento. Não tem uma demanda, né? Mas vamos lá. Trabalhadores que, porventura, estão em afastamento médico, eu posso chamar e realizar um acordo de suspensão do contrato de trabalho? Então, quem está em afastamento... quem está em afastamento médico já está recebendo benefício pelo INSS, auxílio doença, tá? Então, esse cara está já com o contrato suspenso, beleza? Então, você não vai poder mexer. Agora, dentro dessa pergunta, eu vou colocar uma outra questão que tem muita dúvida. Vamos supor que você contrate, suspenda o cara, tá? Beleza? Suspendeu por 60 dias. E aí o cara começa com os sintomas da Covid, ou começa com ansiedade, depressão, tal. O que eu vou fazer?
Tá acontecendo muito. Então, eu preciso que o cara me avise, o meu colaborador, dizendo, ó, não tô legal, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele que me traga o atestado para eu encaminhar para o INSS, tá? Então, assim, tem que afastar pelo INSS, tá? Tá meio complicado, a marcação de perícia, eles estão flexibilizando algumas coisas, mandando o atestado pela internet e tal. O importante é que esse empregado e o empreendedor saiba que se na suspensão ficar doente, pode encaminhar para o INSS, tá? E isso é legal para o empregado. Isso é legal para o empregado pelo seguinte, porque aí ele vai ter contagem, você entendeu? Ele vai ter contagem para 13º, para FGTS não, desculpa, 13º, para ficar garantido, você entendeu? Aham, tá bom, entendi. Boa, Tá? obrigada. Ó, vamos lá. A gente tem mais 10 minutos e eu tenho Tá. mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perguntas. É pergunta pra caramba. Então vamos lá. A minha pergunta para você, Carlinha, e para vocês que estão assistindo aí, a gente acaba essa live daqui 7, 8 minutos, né? E recomeça, dá tempo de mais uma pergunta, eu acho. Recomeça uma nova e a gente acaba a estrutura ou a gente remarca e amanhã a gente acaba as perguntas? O que você acha, Carla? Então, eu acho que a gente podia já remarcar uma para amanhã, se o pessoal entender, porque eu queria falar daquela concessão de empréstimo para a folha de pagamento, que não foi ventilado. Não cessei as perguntas aqui, como eu te falei, ainda tem 10 perguntas para terminar essa. Você quer terminar essa hoje ou você quer marcar uma continuação? Não, para mim eu posso continuar, ver o pessoal aí. Se o pessoal quiser, a gente continua. E aí, gente, quem está assistindo, quer que a gente continue hoje? E hoje é um joinha, se não, vocês falam não, amanhã ou outro horário. Avisa aí pra gente quando é que vocês querem, vão avisando enquanto a gente está fazendo a 10ª pergunta, então. Vamos lá. E se algum colaborador ficar... já falei, doente, já te perguntei. E no caso das gestantes, o que fazer? Pode agir como os outros... Normal, já fiz aqui. Gestante a gente já conversou também. E quantas com licença maternidade? A gente já falou sobre essas também, certo? Certo. A pessoa que tem o contrato suspenso diante do INSS. A gente já comentou alguma coisa a respeito aqui também. Tá, isso. Eu só quero fazer uma observação, Cris. Essa pessoa que vai ficar com o contrato suspenso, ela tem que recolher como segurado facultativo, tá? Se tiver aquelas hipóteses de prejuízo de contagem. Então, vamos supor, ele está para aposentar, vai prejudicar esses 2 meses, ele vai lá e faz o recolhimento como facultativo. Facultativo, só para o pessoal entender, o cara que está desempregado, que é estudante, que não tem atividade remunerada, ele pode entrar na Previdência como facultativo, ele tem a faculdade de recolher, para ter benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tá bom? Então é isso aí, vamos seguir. Eu acho que a gente tem que terminar hoje, Carla, porque sobraram poucas perguntas, tá? Então a gente termina essa live já e começa uma nova e finaliza essa etapa. Tá bom? Então vamos lá. Tá bom. A demissão de empregados neste momento é ilegal? Vamos supor, né, que a gente vinha... Uma pessoa me ligou para falar sobre isso exatamente, né? Falou, eu tinha um colaborador que já vinha aos trancos e barrancos, não vinha me entregando, vinha mal, e aí, eu não posso mandar o cara embora? Já estava previsto, eu ia mandar, eu não posso mandar. E aí, como é que... Então, olha só, isso, é bem delicada a situação. A gente, inclusive, viu uma declaração do presidente, né, falando que o governador do estado de São Paulo, quer dizer, não falou desse jeito, estava determinando o fechamento das coisas, para o pessoal entender. Eu já fiquei sabendo que quem vai pagar é o Estado, porque tem uma previsão na CLT que diz que se a empresa fechar ou ficar impedida de trabalhar por ato da administração pública, a administração pública vai responder pela metade das verbas. E foi por isso que ele, Bolsonaro, falou isso, tá? Só para o pessoal entender. Mas existem 2 situações aqui.
Se estava programada essa dispensa, se o cara estava com mal das pernas e tal, beleza, ele não vai mudar a conduta dele, tá? E essa dispensa, ele vai observar tudo certinho. O que é observar tudo certinho? Eu vou pagar o saldo, eu vou pagar aviso prévio, eu vou pagar a multa de 40%. Então, assim, o que eu oriento? Mantenha a dispensa, porque ele não tem condição de manter, mas faz a dispensa normal. Por quê? Porque esse cara vai conseguir um seguro-desemprego. Se não, ele não consegue, porque as pessoas estão aproveitando, muitos empreendedores, nesse momento, para fazer a dispensa com força maior, empresa grande, com base no artigo lá da CLT, o 501, que diz que, no caso de força maior, pode dispensar e reduz pela metade as verbas decisórias. Não paga aviso prévio e reduz a multa em 20%. O que acontece com esse cara? Ele não consegue o seguro-desemprego. Sim. Então, isso provavelmente vai ser levado à Justiça do Trabalho. E aí, eu como advogada, te falo, Cris, isso vai ser anulado. Por quê? Porque os juízes estão muito entendendo essa situação e estão vendo que tem muitos empreendedores, empregadores, empresas agindo de boa fé, mas tem muita gente abusando. E eles vão pedir para demonstrar a queda de faturamento, porque fez, principalmente nessa dispensa pautada na força maior. Então, não é legal fazer. Agora, sim, vamos supor, um salão. Não vai conseguir manter, infelizmente. Voltou, vai ter que fechar. Esse é o caso de força maior, de redução de verba. E beleza. Por quê? Porque ele vai fechar. Eu tive uma cliente que me ligou essa semana que mandou todos os colaboradores embora, mas ela é de uma área que realmente, concordo com ela, né? Só teve muito pouca gente. É uma área que vai demorar muito a voltar. Ela falou que o Xene não tem a menor condição de manter, né? E é real. Então, é comprovadamente, acredito que... É isso aí, Cris. Receberem o seguro-desemprego, porque não tem a menor condição dela manter isso. É muito triste, mas... É triste. Real. Tem empresas que não vão conseguir mesmo. Tem empresa que vai fechar. Muita vontade. Agora, sim, o que é importante nessa questão é que, não antecipa. Espera. Se realmente o negócio tá feio, aí sim. Mas, assim, enquanto puder aguardar, e aonde a gente aqui quer colaborar, tem as possibilidades de revisão de contrato de locação, tá? Tem um projeto de lei nesse sentido, tá? Depois a gente pode fazer uma live em relação a esse projeto de lei no Senado, tá? Vão ter muitas discussões. O que eu quero aqui é deixar claro que, com a informação, a ação vai ser menos arriscada, errada, menos frustrante. De repente o cara se antecipa, se desespera e ele fecha ou tal, e depois vai ter tudo isso lá. Ele toma uma decisão antecipada que... É o que eu costumo falar para os meus clientes. É muito difícil de você conquistar colaboradores bons. E o que faz uma boa empresa são os colaboradores. Você não é tudo na sua empresa. Os seus colaboradores que fazem as entregas, que estão com os clientes no dia a dia. Então, você preservar, o Itamar falou muito isso ontem na live. Quem não viu, vai... Achei muito interessante. No YouTube já, né? Que são os seus colaboradores, a alma da sua empresa. Se você conseguir manter nesse momento eles seguros, claro que podem haver reduções, claro que a gente vai ter que mexer, claro que todo mundo entende, né? Inclusive ontem falou uma opção que ele conseguiu de colocar os colaboradores dele como é que chama aquilo que vende pela internet? Esqueci o nome que ele usou, mas eles ganham comissão pelas vendas feitas dentro do site deles na internet. Então, algumas formas de você manter o seu colaborador não ganhando tanto, mas com opções de ganho, né? É muito mandar todo mundo embora, agora a gente sabe quanto é difícil treinar, a gente sabe quanto é caro treinar, de quanto é complicado contratar, né? E como uma decisão mal tomada nesse momento pode mexer a sua empresa inteira, é muito perigoso. Carla, eu tenho mais 3 perguntas para te fazer, 4, na verdade. Eu vou encerrar essa live, a gente está bem no final
da 1 hora, e já vou iniciar outra, você entra, tá bom? Ó, tá aqui Tá bom. 29h20, vai acabar. Então você já entra Tá aí, bom. eu já vou te chamar, tá bom? Até já, Tá pessoal. bom. Beijo. Beijo.